Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Ignora a minha voz rouca, ela vai falhar talvez, né? Mas que você possa abrir o seu espírito para receber a palavra que sai da minha boca nessa noite. Amém? Êxodo 15, 22 diz assim: mais tarde, será que eu estou lendo certo? Sim. Mais tarde, Moisés conduziu os filhos de Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam para dentro do deserto sem encontrar água. Todavia, quando chegaram a Mara, não lhes foi possível beber da água dali, porquanto era amarga. Esse é o motivo pelo qual esse lugar passou a ser chamado Mara. Então, o povo começou a reclamar a Moisés, inquirindo: que haveremos de beber? Moisés clamou ao Senhor, e ele indicou um arbusto, uma árvore, uma pequena árvore. Moisés o pegou e o lançou sobre as águas, e essas tornaram-se boas para beber. Foi em Mara que o Senhor entregou aos israelitas leis e ordenanças, e submeteu à prova a obediência deles ao Senhor, declarando: se ouvires atentos à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, se deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todas as suas leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que te restaura. Nós vamos começar aqui nesse texto. É um mês de novembro, para contextualizar, mês da manifestação ou da revelação do poder do sobrenatural. Mês que nós estamos sendo conduzidos pela unção dos mestres, a graça magistral, é assim que fala? Acho que é assim que os mestres. Revelação do poder do sobrenatural. Eu dizia de manhã, eu sou das exatas, eu sou das finanças, da contabilidade, eu sou dessa área. Como para mim tem que romper tantas fortalezas, condicionamentos, para eu poder falar qual é o poder do sobrenatural. Eu creio no poder do sobrenatural, tenho experiências com um Deus sobrenatural, tenho uma vida com um Deus sobrenatural. Mas por muito tempo, e ainda falo que por muitos, ainda há coisas a serem quebradas na minha mente, de um condicionamento racional, de um condicionamento natural. E nós vamos começar a partir dessa passagem, que nós vemos algo sobrenatural acontecendo. Foi em um lugar de águas amargas que nós vemos uma manifestação do sobrenatural, um lugar que se chamava Mara, justamente porque suas águas eram amargas. Imagina caminhar 3 dias no deserto sem encontrar nenhuma gota de água. O deserto já é um lugar extremamente, não precisa aqui descrever o que é possivelmente estar no deserto. Caminhando sobre o sol, abaixo do sol, 3 dias e não encontrar uma gota de água, até que eles encontram. E quando eles encontram, imagina aquela ansiedade de se debruçar naquele rio e tomar daquela água. Quando coloca na boca, águas amargas, impotáveis, impróprias, um gosto amargo. O que eles fizeram? Como sempre, foram para cima de Moisés. Moisés, o que nós vamos fazer? O que nós vamos beber? E Moisés, então, diante daquela situação, clama ao Senhor. E o Senhor lhe mostra um arbusto, uma pequena árvore. E aí Moisés entende o comando do Senhor. Ele pega aquela árvore e lança nas águas amargas, e imediatamente aquelas águas se tornam potáveis. E então eles tomam e bebem daquela água. E foi neste lugar que a palavra diz que a obediência do povo foi testada. Num lugar desértico, num lugar de 3 dias caminhando sem ver água, num lugar onde as águas a princípio eram amargas. Neste lugar a palavra diz que o Senhor testou a obediência desse povo. Foi onde o Senhor entregou as leis
E se revelou através das suas leis, princípios, um pouco da manifestação aí do teu caráter. E diz a palavra que ali eles foram, em algumas versões, provados. Mas assim que eles chegaram neste lugar, eu busquei saber, assim que eles chegaram neste lugar, o Senhor, aprove ao Senhor se manifestar, como sempre fez a eles, de uma maneira sobrenatural, e derramou do teu amor, do teu cuidado e da tua bondade, transformando aquelas águas. Eu me identifiquei muito com isso. Talvez só eu neste lugar já tenha sido Mara. Mara vem de amargo, de amargura, ou de amargurado. Eu também já fui uma terra, ou uma água, uma pessoa extremamente amargurada, que muitas vezes sorria muito por fora, mas com marcas e situações e desertos, e todas as situações que eu não vou, noite disso, mas que possivelmente você pode ter sido exposto também, no seu tempo de deserto, de caminhada, antes de um encontro sobrenatural com o nosso Deus, que produziram em nós amarguras, amargura do qual muitas vezes nós frutificamos. É impossível frutificar de algo diferente daquilo que esteja na plataforma das suas emoções, porque as nossas emoções são uma plataforma do qual a gente se movimenta, a partir da qual a gente fala, é a lente do qual a gente vê a vida. As nossas emoções são uma plataforma. E como passar por um deserto, como andar no sol, como não ter água, como caminhar, ficar cansado sem Cristo e não se tornar uma pessoa marcada, amargurada, entristecida, desesperançosa? Como andar nessa vida submetido às coisas que nós somos submetidos desde a infância? Coisas que parecem pequenas, mas não são. Um bullying na escola, por exemplo. Eu não vou aqui descrever coisas. Sem Cristo, e passarmos ilesos, sem nada nas emoções, sem nenhum trauma, nenhum complexo, nenhuma dificuldade, sem nenhum fruto de alguém que viveu um deserto, seja numa situação, seja por um tempo, seja por uma vida inteira, seja por uma área. Fora de Cristo, essa celebração que o Senhor ensinou e tem ensinado a essa casa, nós ouvimos do apóstolo Cristiano domingo passado, que o Senhor, pela misericórdia dele, tem nos ensinado ao longo dos anos, celebrar no deserto, nos dias bons e nos dias maus, nos dias de abundância e os dias mais apertados, com as coisas resolvidas ou sem resolver. O Senhor gerou nessa casa um povo que em Cristo tem podido celebrar no deserto. Mas nós estamos falando de um povo antes de Cristo. No antigo pacto eles não tinham a vida de Cristo como eu e você temos. Nós estamos falando da minha vida e da sua vida antes de Cristo. Como não se tornar amargo e manter a doçura, a alegria e a celebração fora de Cristo, nos desertos da vida? Nós sabemos que a árvore aqui tipifica Cristo, a árvore da vida, que ao tocar e ao se encontrar com uma água amarga, a transforma em água limpa, cristalina, água que podia ser bebida e saciava a sede. Um dia eu também tive um encontro sobrenatural com o Senhor. E nesse encontro, talvez você está aqui nessa noite, ou me ouvindo de casa, ou algum dia você vai acessar essa palavra pelo nosso site, e você talvez não tenha tido ainda encontro, o poder do sobrenatural com a pessoa de Cristo. Eu um dia tive esse encontro, e a maioria aqui já teve. E nesse encontro, quando nós temos a oportunidade de comer do fruto da árvore da vida, Cristo, toda a amargura foi processada, toda a amargura foi crucificada, e entramos num processo de sermos, como a palavra diz, restaurados. Eu sou o Senhor que te restaura. Eu sou o Senhor teu Deus, aquele que te restaura. E eu posso dizer que me tornei de uma pessoa que dava de beber
de frutos de amargura muitas vezes, para uma pessoa que pela vida de Cristo em mim, pela graça dele habitando em mim, posso hoje dar de beber da água, onde as pessoas bebem e jamais voltarão a sentir sede. Tenho certeza que você também já deu muita água amarga, mas se encontrou um dia com o poder do sobrenatural. E hoje você tem sido uma pessoa que ao caminhar, que ao se movimentar, que conhecer e se conectar com outras pessoas, tem podido entregar uma água limpa, cristalina, incontaminada, pura, genuína, e tem podido saciar a sede das pessoas que estão no deserto. Porque nós encontramos o Deus que nos sara. As amarguras em Cristo se transformam em águas potáveis. E esse foi o maior, isso é para introduzir, o maior sobrenatural que Deus fez nas nossas vidas. Nos deu a sua vida. Às vezes a gente fala do poder do sobrenatural, e a gente está sentadinho aí pensando assim, sobrenatural? As cadeias quebrar, Paulo e Sila, terremoto, água amarga que transforma em água doce, porque tocou numa árvore. Isso foi por um tempo. Como assim sobrenatural? Então a profeta falou que os anjos estavam entrando aqui, eu vou ver, eles estão com espada e vão cortar. Isso eu não consigo acessar, isso não é para mim. Eu creio em Deus, né? Mas eu creio que tudo tem um processo, as coisas são, eu falando no passado, né? As coisas é tudo processo natural e tem sim princípios. Deixa eu te falar uma coisa para a gente começar daqui juntos. Você acha que você aceitou Jesus, mas você não é do sobrenatural. Me responda se tem algo mais sobrenatural do que saber de que você é templo, habitação da vida de Cristo. O que tem de natural? Eu e você podemos afirmar que o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, se entregou naquela cruz, morreu, ressuscitou, derramou o seu Espírito, e hoje se faz a vida dele, se faz presente, habita em mim e em você. O que pode ser mais sobrenatural do que isso? Se você crê nisso, você crê no poder do sobrenatural? Se você crê nisso, nós não falamos e não cremos? Não, mas eu vivo, mas agora Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus. É uma verdade para quantos nessa noite, neste lugar? O que tem de natural nisso? Isso é extremamente sobrenatural. O único Deus verdadeiro se tornou um comigo e com você. Quer maior manifestação de sobrenatural do que isso? E aqui nós começamos a construir uma plataforma para que nós possamos crer no que Deus está falando nesse mês. Você não crê no sobrenatural de Deus? Tem um Deus, um único Deus, habitando em você. Ele disse: haja luz, e houve luz. E Ele impartiu do seu espírito, da sua natureza, da sua vida no seu interior. Fala assim comigo: eu sou um ser sobrenatural. E o sobrenatural, ele não vem com formatos como, né? Você vê aqui no deserto, quantas vezes eles precisavam de água? Inúmeras vezes. Aqui Deus pediu para que lançasse a árvore na água, e ela se tornasse, a água amarga, ela se tornasse impotável. Nós sabemos que em outro momento, o mesmo Deus, o mesmo Moisés e o mesmo povo, Deus falou para Moisés: toca na rocha. Tocar na rocha vai sair água. Sim, vai sair água, pode tocar. E saiu água. Esse mesmo Deus um dia disse para Moisés: anda mais um pouco. Eles caminharam mais um pouco e se encontraram com 12
fontes de água. Você consegue visualizar isso? Andando no deserto, não vendo nada, de repente, do nada, 12 fontes de água. Você vê um padrão? Eu não vejo um padrão. Eu vejo um sobrenatural que independe de elementos humanos. Que em um pode precisar, Deus usa uma árvore, em outra Deus usa uma rocha, toca nas águas para que elas se dividam de um lado para o outro e vocês vão andar a pé enxutos. Não há uma dependência, simplesmente caminhe. Não há uma dependência de um elemento natural, mas há sempre a manifestação de um elemento espiritual: a fé. A fé toca, caminha, lança essa árvore nessa água. Sempre uma manifestação de fé e uma resposta de uma manifestação do poder sobrenatural de Deus. Pastora, isso é uma regra? É assim toda vez? Não, nem isso é uma regra. Saulo, que encontro sobrenatural Saulo teve, e que fé ele tinha ali, um perseguidor dos cristãos, mas aprove ao Senhor se revelar de maneira sobrenatural a ele. Às vezes nós estamos tímidos com o sobrenatural de Deus. Eu tive um encontro com o sobrenatural de Deus há 17 anos atrás. Era uma pessoa num dia e era outra no outro. Tudo mudou de sentido, tudo mudou de valor, tudo mudou dentro de mim, em um momento, numa situação ali. O Espírito Santo, eu disse sim para ele, ele veio habitar em mim e tudo se fez novo. Na minha pior situação, na minha pior condição, sem fé para nada, mas lá no meu interior, cheia de questões emocionais, sofrendo de crises de ansiedade por situações e situações, ouvindo a palavra de Deus e pessoas ao meu redor falando de um Deus verdadeiro. Eu não aguentei mais e disse um dia, eu falei, sim então. E ali, tudo se fez novo. Você está com medo do sobrenatural de Deus? Sobrenatural é você estar aqui, com muito respeito. Sobrenatural de Deus é eu estar aqui, ser filha de Deus. Porque aonde eu andava, o que eu cria, a ignorância, a cegueira, a religião, a estrutura, o mundo, o pecado, a história, a cultura que eu vivia, sobrenatural é eu dizer, sou filha do Deus Todo-Poderoso. Vamos baixar as resistências com o sobrenatural. Nós já estamos envolvidos nele há muito tempo. E ele vem justamente, eu falava da minha racionalidade. Ele vem justamente, a Leila gosta muito disso, para romper os limites da mente. Porque a minha mente é condicionada, ela foi condicionada ao natural. Apesar de religião, ela foi condicionada ao natural e ao racional. Deus esse tempo vai nos levar neste mês a uma renovação da mente através do Espírito, para que possamos acessar o sobrenatural de Deus. Quantos creem nisso? O sobrenatural vai passar por quebra de cadeias aqui, na mente, nossas estruturas. Tudo é possível ao que crê. Repita comigo, tudo. Eu não ouvi. Tudo é possível ao que crê. Vocês todos juntos têm que fazer uma voz muito mais potente do que a minha. Atos, vão comigo em Atos. A palavra que o Senhor está falando hoje conosco o dia todo. Falou essa semana, falou com os profetas, falou com a minha vida. Atos 16, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus.
Enquanto os demais presos os ouviam, de repente aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, desembainhou sua espada a fim de se matar, pois concluíra que os presos todos houvessem escapado. No entanto, Paulo gritou: não faças isso, eis que estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, correu para dentro e trêmulo atirou-se aos pés de Paulo e Silas. Em seguida, conduzindo-os para fora, rogou-lhes: senhores, o que preciso fazer para ser salvo? Eles prontamente lhe afirmaram: crê no Senhor Jesus, e assim serás salvo, tu e os da tua casa. Que coisa tremenda. Quando esse tema nos foi exposto, foi a primeira coisa que veio ao meu coração. Paulo e Silas na prisão. Uma adoração que produz um ambiente para o sobrenatural. Gente, o contexto aqui é o seguinte: Paulo e Silas tinham sido presos injustamente. Tinha uma mulher ali, adivinha, na frente deles, fazendo graça, falando que eles eram filhos, homens de Deus. E Paulo discerniu que aquele espírito era de mentira e de engano, e denunciou aquela mulher. E ali então, ela era escrava de alguém que perdeu o dinheiro, perdeu a renda, porque ela era uma adivinha. E aí, como retaliação, mandaram prender os dois, como retaliação. No mesmo dia, antes de ser presos, eles foram espancados, a palavra diz. Espancados e presos. E naquele mesmo dia, à meia-noite, eles estavam adorando na prisão. A Bíblia diz com clareza: no mesmo dia tinham sido espancados, presos, e no mesmo dia eles já estavam adorando. Produziram uma adoração numa circunstância, num momento que acessaram o sobrenatural de Deus. E nós vamos ver alguns pontos aqui nessa situação. Primeiro ponto que o Senhor está trazendo nesses dias, e eu vejo aqui, Deus me mostrou nessa passagem. Deus está falando que o mês da revelação sobrenatural vai aumentar o nosso nível de luz. Falou através dos profetas, falou com a pastora Luciana. Porque a palavra, a graça dos mestres, a revelação da palavra, a palavra é luz. A pessoa de Cristo em nós é a luz. E à medida que nós vamos crescendo e amadurecendo em conhecimento e revelação da palavra, a palavra é verdade. Vai então Cristo sendo formado em nós, a palavra dele vai sendo revelada, o verbo que se fez carne hoje habita em nós. Nós estamos tendo revelação desse verbo, a pessoa de Cristo. E isso vai aumentando o nosso nível de luz. E nós podemos caminhar na luz. Quem caminha em luz toma decisões acertadas. Quem caminha em luz não passa por enganos, não precisa andar por caminhos errados, porque anda em clareza, anda em luz. E o carcereiro, ele tentou se matar, porque eu estava lendo que quando o carcereiro era responsável por aquele período de tempo para cuidar dos prisioneiros, se alguém fugisse, ele seria morto. Só que era uma morte muito dura e cruel, então ele já se matava antes. E aí Paulo, quando ele vê tudo que aconteceu, e que os presos tinham tudo fugido, não tem mais ninguém aqui, um terremoto desse, foi todo mundo embora. Antes que matassem ele de maneira cruel, ele pegou a espada para se matar. E Paulo: não faça isso, nós estamos aqui. Quando o carcereiro ouve isso, ele fala: me deem luz. Diz a palavra que o carcereiro pede luz. E ali, quando tem luz naquele local, ele consegue ver que era verdade. Eles estavam todos aí soltos. Ele consegue perceber o que tinha acontecido. Ele se lança aos pés dos apóstolos e fala: me fala o que eu tenho que fazer para ser salvo. Ele tem um encontro com o poder sobrenatural de Deus ali. Mas primeiro, ele precisou de luz. A luz expõe o sobrenatural. Na escuridão, nas trevas, ele não podia ver o que Deus havia feito ali. Precisamos de luz para ver o sobrenatural.
Precisamos de luz para ver o sobrenatural. E para mim fica claro, porque que Deus primeiro fez o mês conosco da cura e depois o sobrenatural. Porque curados aumenta o nosso nível de luz. Quem concorda com isso? Uma alma curada, uma mente sarada, aumenta o nosso nível de luz. E só nas luzes nós podemos perceber, e eu vou falar sobre isso, o sobrenatural de Deus, a sua manifestação. Não se trata de Deus operar ou não um sobrenatural. Se trata de eu e você estarmos em luz e podemos enxergar essa manifestação no Espírito. Na escuridão, e não é só escuridão, é ignorância, ausência de Deus, distanciamento do Pai, da intimidade. O pecado faz isso, a frieza espiritual faz isso. Tantas coisas, as críticas, as murmurações, tantas coisas produzem essa escuridão, distanciamento do Pai, da luz. Nessa situação, na escuridão, não podemos enxergar o trabalhar de Deus. E aqui tem uma palavra de Deus para nós. Exponha as áreas ocultas da sua vida à luz de Cristo, e então veja o sobrenatural de Deus atuar ali. Exponha as áreas ocultas, o que ainda está em trevas, trevas no sentido de oculto, de não exposto. Exponha isso à luz de Cristo e veja se você não vai ver, e perceba se você não vai então experimentar de um poder sobrenatural de Deus nisso. Uma restauração, uma cura, uma libertação. A luz nos dá clareza para ouvir a voz de Deus. A luz permite que nós conheçamos as Escrituras, acessemos a mente e o coração de Deus, e aumenta o nível de clareza e maturidade de Cristo na nossa vida. Quando caminhamos na luz, nos encontramos com o sobrenatural de Deus no caminho. Vá por aqui, Moisés, que você vai encontrar água. Já disse que não é pré-requisito, porque Deus faz quando Ele quer, com quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas quando é certo que quando nós andamos em luz, nós nos encontraremos com o sobrenatural de Deus. Pastor, eu estou esperando o sobrenatural, uma situação que ou Deus faz ou Deus faz. Ande em luz. Ande em luz. Já já você se encontrará com o sobrenatural de Deus nessa situação. Eu nunca vi Deus não intervir numa situação, Deus não mudar uma história, não encerrar um processo, não ter um novo começo. Mas nós precisamos caminhar em luz. Caminhando na luz, na verdade, certamente nos encontraremos com o sobrenatural de Deus. Às vezes a gente gostaria de encontrar antes, digo por mim, no nosso tempo, mas é certo que certamente nos encontraremos. Estou pulando uns pedaços aqui para dar no tempo, igual de manhã. Às vezes podemos até ter errado, mas quando trazemos a luz, autorizamos o Senhor ou abrimos um caminho legal no mundo espiritual para que o sobrenatural dele se manifeste. Pastor, eu errei. Eu não exponho porque eu tenho vergonha, porque no meu entendimento o erro é todo meu, e eu não tenho coragem de expor essa situação. Quando nós trazemos aquilo que está oculto e expomos à luz, nós abrimos um caminho legal para que o sobrenatural de Deus se manifeste. E como produzir? Se pastor, eu quero fazer parte deste mês, desse tempo, que não é um tempo, se abriu, é o Senhor nos despertando para o sobrenatural. É uma palavra que vem nesse tempo, nos sacudindo, para falarmos, nos movimentarmos, clamarmos,
manifestarmos no sobrenatural de Deus. Pastor, eu quero fazer parte. Ande em luz e adore em qualquer circunstância. Ande em luz e adore. Porque quem está na luz, independente das circunstâncias que está vivendo, está na verdade, está na luz e segue adorando, mesmo em tempos difíceis, se encontrará com o poder sobrenatural de Deus. Essa é a verdade da palavra. E o Senhor vai nos levar, está nos levando a produzir uma adoração. E aí eu pego o domingo passado, a celebração, uma chave, um gancho, um pontapé, uma celebração em tempos difíceis, para que nós possamos esse mês juntos, unidos, cada um na sua luta, na sua dificuldade, na sua vitória, no seu processo, na sua bênção, todos nós juntos celebrando e produzindo uma adoração que manifeste algo sobrenatural. Diga amém. E a adoração rompe cadeias. E aqui o Senhor me atentou para algo. Nessa palavra a gente já vai voltar nas cadeias. Deixa aqui. Diz a palavra que quando o terremoto veio, nós vamos falar de 3 terremotos hoje. Esse que eu vou ficar mais tempo, tá? Quando o terremoto veio, diz a palavra que rompeu primeiro os alicerces da cadeia. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo. Porque você pensa em cadeia, você pensa nas grades, né? Ou nas paredes fechadas. É um alicerce como qualquer outro lugar. Se torna uma cadeia porque está fechado, um quadrado. Mas o Espírito Santo falou que a primeira coisa, a palavra diz, primeiro estremeceu, rompeu, abalou os alicerces daquela cadeia. O sobrenatural de Deus está abalando as estruturas das cadeias que nós nos encontramos presos. Muitas vezes nós estamos manifestando, frutificando de alguma situação na nossa vida, que já é o fruto, mas não é a raiz. Eu vou dar exemplos e vou explicar. Por exemplo, você pode estar preso em rejeição. A rejeição é a sua cadeia, é a sua grade, é a fortaleza que está na sua mente, da onde você tem uma lente, né? É a plataforma do qual você se move, do qual você enxerga as pessoas, a forma que as pessoas te tratam, o quanto as pessoas te amam ou não te amam, o quanto Deus olha para você ou não olha. A rejeição, você está preso na cadeia da rejeição, mas muitas vezes essa cadeia está alicerçada na ausência do seu pai. Mesmo que vivo, mesmo que presente, ela tem um alicerce. E neste mês de outubro, como nós estamos buscando do Senhor esses alicerces? Vou dar outro exemplo. Às vezes você está preso, a sua prisão, a sua cadeia é a carência. Mas essa que está em Cristo, aceitou Jesus, sente o amor dele. E por que ainda sente, é preso em carência? Muitas vezes está alicerçado, enraizado na falta de atenção ou na ausência da sua mãe. Muitas vezes a sua cadeia é de se sentir inadequado, mas está alicerçado na culpa de algo que você fez no passado. Muitas vezes a sua cadeia é a culpa, como nós já dissemos aqui, muitas vezes falsa, mas está alicerçado num molestamento que você ainda não trouxe à luz. Não sei, mas sei que o poder do sobrenatural vai abalar os alicerces das cadeias que nos prende e seremos livres. O sobrenatural de Deus vai trazer algo mais profundo, entende? Algo mais profundo. Nesses dias nós ministramos cura com uma moça que na sua casa Deus deu a ela uma lembrança dela no ventre. E Deus mostrou para ela no ventre da mãe dela, e viu a mãe dela sendo exposta a uma situação que ela não sabia. E Deus falou para ela: você tem essas atitudes, você está presa a essas situações, porque lá no ventre da sua mãe aconteceu isso. Só o Espírito Santo, o poder do sobrenatural para fazer uma coisa dessa.
E nós podemos então, a profeta Camila, ir lá, abalar, arrancar essa situação, essa raiz, desse alicerce profundo, rígido, arraizado ali. E podemos então ministrar cura e libertação a essa vida. O sobrenatural de Deus vai trazer um nível maior de profundidade. Não tem superficialidade no sobrenatural de Deus. Não tem como você ler a palavra e ser do mesmo jeito. Não tem como você ministrar e ser do mesmo jeito. Porque nós estamos debaixo de uma atmosfera, de uma palavra, de um poder sobrenatural. Isso fala de profundidade. Isso nos tira da superficialidade. Há muitas pessoas aprisionadas neste lugar, aqui assistindo de casa, porque assim nós temos ministrado nesses dias. E tantas coisas, e essas cadeias que prendem, não poderão resistir ao poder do sobrenatural. Resistiram até hoje, mas há um toque do poder sobrenatural do Senhor, de dentro para fora, dentro de mim e dentro de você. Essas cadeias não poderão resistir. Há a palavra liberada. E nessa hora eu quero declarar rompimento nessas cadeias. Quantos já conseguem crer nessa hora no sobrenatural? Quantos já conseguem crer nessa hora no sobrenatural? Precisamos romper com cadeias, com fortalezas na mente. A minha mente, o Espírito Santo me traz, era de uma cadeia tão forte, do racional, né? De tanto ou dá ou não dá, porque não tem de onde vir se não for. Não tem da onde, não se conhecia, não se falava, não se via uma manifestação diferente, porque não conseguia, não tinha luz para enxergar. Era muita trevas, muito desconhecimento de Deus. Na situação que eu vivia, para poder enxergar a mão e a manifestação de Deus ali. Isso criou uma fortaleza na minha mente, uma cadeia. Se você tem dinheiro para fazer, você faz. Se você não tem, você não faz. Porque 2 mais 2 é 4. Essa era eu. Se tem um médico e o remédio pode curar. Se não tem, não vai curar. Essa era eu. Só eu era assim. Essa é a cadeia que me prendia. Mas estava alicerçada num total desconhecimento do amor e da bondade de Deus. E nós vamos nessa noite, mediante aquilo que já foi ministrado até agora, já construímos no Espírito uma plataforma, assim o Senhor fez pela manhã, e sentiu no Espírito de fazer de novo. O Espírito Santo nos parou pela manhã e falou: rompe agora com as cadeias. Coloque-se de pé. A profeta Camila vai me ajudar, pela unção que ela carrega e pela voz que ela tem. Eu não tenho condições de fazer esse momento e ainda seguir pregando. Com muita seriedade, mas com muita tranquilidade. O Senhor, nós vamos aqui declarar e profetizar, e você vai nos ajudar crendo que as cadeias estão sendo quebradas. Só que não é só as paredes e não são só as correntes. O alicerce está sendo derrubado. O alicerce está sendo abalado. O alicerce nessa hora está se rachando. E tudo que está em cima tem que ser livre.
uma adoração que rompe cadeias. Produz uma adoração rapidamente. Eu quero que você escute comigo. Essas cadeias começarão a cair agora. Nós vamos ouvir essas cadeias. Ouço cadeias quebrando. E nós vamos nomear essas cadeias nesta hora e declaramos: ouço cadeias quebrando. A cadeia do medo. Ouço cadeias quebrando. A cadeia da culpa. Ouço cadeias quebrando. A cadeia da frustração. Ouço cadeias quebrando. A cadeia da preocupação. Ouço cadeias quebrando. Onde você está agora? A cadeia da amargura. Ouço cadeias quebrando. A cadeia do ressentimento. Ouço cadeias quebrando aqui. A cadeia do medo. Ouço cadeias quebrando. A cadeia de toda dor na alma. Ouço cadeias quebrando. Segura um pouquinho. A cadeia de ciclos viciosos na mente, de comportamentos viciosos, de uma alma doente. Nós queremos declarar nesta hora cadeias quebrando neste lugar. Coloque a mão sobre a sua mente agora. Nós profetizamos demolição de fortaleza. Demolição de fortaleza. Agora começa a ouvir com os ouvidos espirituais. Ouço cadeias quebrando. Eu ouço. Ouço cadeias quebrando. A cadeia da miséria. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. A cadeia da depressão. Ouço cadeias quebrando. Eu ouço. Ouço cadeias quebrando. Erga sua mão assim. Você que conhece alguém que tem síndrome do pânico, ansiedade e depressão. Essas doenças estão enraizadas na alma. Você que conhece alguém ou você que está neste lugar e é portador disso. Nesta hora, com os olhos, com os ouvidos espirituais, pelo poder da palavra do Senhor, nós liberamos esse decreto agora e ouvimos essas cadeias quebrar na sua vida agora, na autoridade do nome de Jesus. Declaramos: ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Eu vou. Continua aqui. Eu vou dar só 2 ganchos aqui. Vou só dar 2 comandos que o Espírito Santo me trouxe nessa manhã. Cadeias do perfeccionismo e cobrança excessiva de si mesmo. Pessoas que são carrasco de si mesmas. Consegue perdoar o erro de todo mundo, mas os seus erros. O Senhor me trazia uma história de uma moça. Vocês devem conhecer essa moça, mas que vivia num contexto, vou ser bem rápida, de infância, de um pai alcoólatra, que chegava em casa sempre decidido a quebrar a casa, sempre decidido a bater, a espancar a esposa, e tinha 2 filhos pequenos em casa, e essa família, essas mães, esses filhos ficavam o tempo todo assim: vamos tratar bem, vamos fazer de tudo, porque senão qualquer coisinha ele fica irado e começa. Mas não tinha nada que se fizesse que adiantasse, porque era algo que era inerente, era uma ira, uma raiva, uma possessão demoníaca, seja lá o que fosse. E aí, num dado momento, saiu uma palavra que ele não gostava, e dali desencadeava todo um processo que durava às vezes até a noite toda. E dali aquela culpa: fui eu que errei, eu que falei a palavra errada ontem. E depois, a partir disso, como se permitir errar?
vamos se permitir expor um erro, porque foi condicionada que todo erro tem consequências drásticas e se torna carrasco de si mesmo. Isso é uma cadeia que tem um alicerce profundo. Por que às vezes você é tão misericordioso com tantos e tão carrasco de si mesmo? Eu falo, muitas mulheres, como nós somos boas nisso. Como nós erramos em tudo e os outros acertam em tudo. Vamos quebrar essa cadeia nessa hora. Coloca a mão sobre a sua cabeça. Carrascos de si mesmos. Eu posso ouvir cadeias cair neste lugar. Eu posso ouvir cadeias cair, cadeias do perfeccionismo. Nós declaramos: eu posso ouvir cadeias cair neste lugar. Cadeia da autopunição, cadeias cair neste lugar. Eu posso ouvir cadeias cair neste lugar. Eu posso quebrar cadeias, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Nós continuamos a ouvir as cadeias cair nesse lugar. Cadeia do ceticismo, cadeia do racionalismo e humanismo. Nós declaramos agora neste lugar cadeias cair. Eu posso ouvir cadeias cair neste lugar. Eu posso ouvir cadeias cair neste lugar. Eu posso ouvir. Uma última que o Espírito Santo me trouxe. Uma cadeia agora falando com os homens. Homens aprisionados no sentimento de fracasso e frustração por não conseguirem sustentar, manter suas famílias da maneira que gostariam. Ou temporariamente, ou olha, gostariam de fazer mais do que já fazem e se sentem frustrados, com a sua hombridade abalada. Não se enxergam como sacerdotes, porque não cumprem um dos primeiros papéis do homem, que é a provisão. E aí vem um sentimento de fracasso. Não consegue entender isso como um tempo, como um processo. Mas eu não consigo, eu não sirvo, eu sou incapaz. E entra numa frustração, enfia a cabeça como um avestruz na terra. E que difícil tirar dali de novo, levantar a cabeça desse homem em Cristo e falar: você é mais que vencedor. Isso não tem a ver com a tua identidade, nem com a tua capacidade. Eu quebro essa cadeia Da diz frustração. o Senhor, sacerdote. Eu quebro essa cadeia na sua vida. Se você se sentiu assim, eu te levanto nesta hora. Começo a tocar. Cadeia quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Quantos creem, aplaudem o Senhor. Amém. Pode se assentar. Me ajudem aqui pra gente acabar aí num tempo bom. Eu quero, pra finalizar, falar de mais 2 terremotos que a palavra nos traz. Vai comigo em Mateus 27. Eu vou citar só pra gente contextualizar aqui. Mateus 27, a partir do versículo 45. Tô certa? Tá. O terremoto que nos conectou ao sobrenatural de Deus. Então, profundas trevas caíram por sobre a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde daquele dia.
E por volta das 3h, Jesus clamou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Mas alguns dos que ali estavam, ao ouvirem isso, comentaram: ele chama por Elias. Sem demora, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de um caniço, ergueu até Jesus e deu de beber. Entretanto, os outros censuraram: deixa, vamos ver se Elias vem livrá-lo. Parafraseando aqui, né? Então Jesus exclamou uma vez mais, e em alta voz, e entregou o Espírito. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra estremeceu e fenderam-se as rochas. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. Um terremoto que nos conectou ao sobrenatural de Deus. Você imagina o que foi a morte, o suspiro de Jesus na cruz? Quando Ele entrega o seu Espírito, a terra estremece a tal ponto, os sepulcros se abrem e os santos começam a ressuscitar. Mas sabe o que o Espírito Santo me falava? Que terremoto é um fenômeno natural. Concorda? É geográfico. Tem terremoto em todos os lugares ali. A gente não tem no Brasil muito, né? Quase nunca tem. Mas terremoto não é algo sobrenatural. E aqui o Espírito Santo começou a falar comigo. Esses terremotos que nós estamos lendo, sim, são manifestações do sobrenatural de Deus. O do Paulo e Silas, da morte de Jesus, e o próximo que nós vamos falar. Tem cura que Deus se manifesta através dos tratamentos já acessados pela ciência. Sempre é Deus. Sempre é a mão dele. Sempre é o sobrenatural dele. Mas tem curas que é a mão dele que vai lá e tira o câncer, e tira o tumor, e tira as metástases, e desentope as veias. Como nós ouvimos esses dias, 2 testemunhos fortes, evidenciados já pela medicina nessa casa. Tem situações, tem problemas, situações que têm solução por caminhos que podem ser considerados naturais, como um terremoto. É só um terremoto, 2 placas tectônicas se esbarraram embaixo da terra. Podem ser considerados naturais. Eu faço assim, aconteceu isso. Deus conectou uma pessoa que preparou uma situação, que levou uma situação para não sei aonde, um advogado que não sei o que lá, uma sentença, e uma conexão que levou a um contrato, que salvou a minha empresa. Tudo movimentação natural, como um terremoto, uma movimentação natural. Mas quando se há luz, nós conseguimos perceber nas movimentações que podem ser até para algumas pessoas consideradas naturais, nós conseguimos perceber a manifestação do poder de Deus a nosso favor. Porque senão a gente é tão presunçoso que Deus move céus e terras, junta a gente, separa a gente, movimenta coisas, papéis, situações, e a gente ainda acha que foi a nossa mão, porque foi um caminho sobrenatural, um caminho natural, que as coisas acontecem. Meu amado, na nossa vida não tem nada de natural, a não ser as nossas mazelas do pecado ainda. Tudo mais é mão do Senhor, é sobrenatural de Deus. O Senhor está abrindo nossos olhos nesses dias, para que curados venhamos a perceber a mão dele a nosso favor, que identifiquemos que é Deus, seja por que caminho for, é a mão do Senhor na minha vida. Mateus 27, de novo, eu não vou ler. Do 62 ao 66 relata algo muito interessante. Quando sepultam Jesus, diz a palavra que tiveram uma preocupação. Ele falou que ia ressuscitar ao 3º dia, não é isso? É isso. Vamos lacrar bem com uma pedra muito grande,
forte esse sepulcro. E vamos botar guarda, uma parte do exército na porta cercando. Porque senão os discípulos dele vão lá, roubam o corpo e começam a anunciar que ele realmente ressuscitou. E essa segunda fraude vai ser maior do que a primeira. Ele inventou que era o Cristo, agora vão inventar que ele ressuscitou. E diz a palavra, tem um termo na minha Bíblia que fala que se levantou guarda, e usa um termo assim, um destacamento, em plena vigilância, lacraram a porta com uma pedra. Lacraram com uma pedra, impossível de ser removida, difícil de ser resolvida por poucas pessoas, e colocaram um destacamento em volta, com armas preparadas para que ninguém roubasse o corpo de Jesus. Isso está nos versículos 62 e 66. E o Senhor me dizia que tem pessoas que estão com uma pedra em seus corações, que mãos humanas já não são mais capazes de remover. Já se falou, já se visitou, já se tentou, já se testemunhou, mas não tem mais o que mão humana faça. Às vezes estamos assim, tem um destacamento, um exército das trevas, cuidando para que as pedras não sejam removidas da nossa vida. Ah, é aqui que você foi ferido? Então tá bom. Ao seu derredor tem um exército o tempo todo lançando dardos, te ferindo na onde você já foi ferido, te voltando às situações, te devolvendo as dores, para que as pedras que foram entulhando sua vida, entulhando seus poços, tirando os seus sonhos, te tirando até o motivo para viver, te fazendo pensar em tirar a própria vida, perdendo a esperança, não mais sonhando. Tem um exército ao derredor o tempo todo, vigiando essa pedra e cuidando com armas e dardos, para que você nunca as remova. Lançando dardos nas feridas das nossas almas, pedras que guardam túmulos, pessoas mortas em suas emoções, da vontade de viver, mortas para a capacidade de sonhar, e tem pedras assentadas em cima. Nesse assunto ninguém mexe. Nessa pedra nem eu quero remover. Tem pessoas, como eu disse, que estão com uma pedra assim em seus corações, que já não consegue, admita, você não consegue remover essa pedra sozinho. Você precisa de ajuda. Você precisa de um poder sobrenatural que se manifesta através do corpo. Você não é capaz de remover essa pedra sozinho. Tem papéis que precisam ser assinados, que parecem que estão com uma pedra em cima. Nunca chega a vez deles. Colocou-se uma pedra e se esqueceu ali. Precisa de uma intervenção do sobrenatural de Deus. Tem pessoas que colocaram pedras em cima dos seus sonhos, porque não creem mais. Colocaram uma pedra na fé. Eu não ouso sonhar mais, porque toda vez que eu sonhei deu errado. Então eu coloco uma pedra em cima dos meus sonhos. Tem pessoas que colocaram uma pedra em cima de assuntos, para que nunca mais sejam mexidos, e estão aprisionadas nisso. Você sabe aonde tem uma pedra na sua vida? Eu sei onde tem uma pedra na minha vida. Vá comigo em Mateus, só 2 versículos, eu acho, 28, o próximo capítulo, 1 e 2. Tendo passado o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. E eis que aconteceu um forte terremoto, o terceiro. Pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao túmulo, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. O anjo tinha o aspecto de um relâmpago, e suas vestes eram mais alvas do que a neve. Os guardas foram tomados de grande pavor e ficaram paralisados de medo, como mortos. Contudo, o anjo dirigiu-se às mulheres e anunciou: não temais vós, sei que viestes ver Jesus, que foi crucificado, mas aqui ele não está, foi ressuscitado, como havia dito. Vinde e vede vós. Imagina essa cena. Diz a palavra que então, naquela pedra, naquele sepulcro,
com aquele monte de guarda em volta. Diz a palavra que desceu um anjo, que quando ele desceu, causou um terremoto. Imagina a cena, um anjo descendo e a terra sendo abalada. Diz que ele chegou e empurrou a pedra e se assentou em cima. Um poder sobrenatural de Deus, um envio de um anjo para empurrar aquela pedra. E assim será nesse tempo, porque faz parte do sobrenatural de Deus a dispensação dos anjos a nosso favor, que vão sacudir esses papéis, que vão nos ministrar em cura. E quando eu li que ele se assentou em cima da pedra, o Senhor me disse que isso significava: aqui ninguém toca mais, ou aqui ninguém mais tem autoridade, exército inimigo nenhum, demônio algum, pois ele ressuscitou. Ele se assenta naquela pedra. Ele remove aquela pedra e se assenta em cima. Ninguém mais tem poder e autoridade para rolar essa pedra. Ele vive, ele reina e ele está ressurreto. O poder sobrenatural de Deus vai rolar essas pedras. Vai rolar essas pedras do seu coração, das suas emoções, das situações paradas, de tantas coisas que precisam de um poder sobrenatural. A nossa nação precisa de um poder sobrenatural. O mundo precisa de uma manifestação de um poder sobrenatural. Aonde mãos humanas já não resolvem mais, Deus está enviando anjos para rolar essa pedra. Deus está enviando anjos. Talvez os anjos sejam os ministros dessa casa, para que você traga as coisas à luz e te ajude a empurrar as pedras do seu coração, pedras do seu passado, pedras que você colocou em alguns assuntos para que ninguém nem você mexa, para que você não sofra de novo daquilo. Você não vai sofrer, você vai ser curado. Talvez os anjos sejam os ministros. Deus nesse tempo envia anjos a nosso favor, farão parte do exército de Deus. O Senhor está dando, porque Ele diz na palavra, ordem aos anjos a nosso respeito. E a palavra diz que nós podemos clamar. Se há em nosso derredor um exército lançando o tempo todo dardos, querendo entulhar nossos poços e nos manter com pedras, presos nessas pedras, entulhados nessa pedra, ao nosso redor há anjos do Senhor ministrando, protegendo, guardando, enviados por um Deus que ressuscitou. Nessa vida não toca mais. Nessa vida não toca mais. Eu rolo a pedra e aqui dardo não prospera mais. Eu rolo a pedra dessa dor, eu rolo a pedra desse ressentimento, dessa culpa, e aqui ninguém toca mais. Quantos creem nisso? Coloque-se de pé. Me ajuda a produzir aqui, nos ajuda a produzir uma adoração, um ambiente de fé. Tem pedras sendo roladas nessa hora. Quantos creem? Quantos creem nos anjos do Senhor rolando pedras nessa hora? Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre. Quando? Terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu braço.
de luz e ele vê o sobrenatural de Deus, ele se joga aos pés dos apóstolos e fala: me ajudem a ser salvos. Quando você vê o sobrenatural de Deus, se jogue, no sentido de se renda, se dobre, se humilhe, se renda a isso. Deixa esse poder te tocar, não resista. Quando te é manifesto pela luz, o poder sobrenatural se joga no chão, fala: eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não consigo, eu não posso, me ajuda. Se lança, rompa com a soberba, com o orgulho, rompa com a vergonha e com medo, e se lance, se renda à manifestação de um poder sobrenatural. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu quero saber nessa noite, se há alguém que está entre nós, que nos visita a primeira, segunda vez, e que ainda não teve a oportunidade de entregar sua vida a Cristo. Nunca teve a oportunidade de abrir o seu coração e falar: vem fazer morada. Eu quero ter um encontro com esse sobrenatural, com a vida de Cristo que vem habitar em mim, que tanto foi falado nessa noite. Há alguém neste lugar que gostaria de fazer? Dê um aceno para mim, de uma maneira discreta, mas que eu te localize. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe. Mais alguém nessa noite que gostaria de se render, de entregar a sua vida a Cristo? Dê um aceno o suficiente para eu te localizar. Eu vou pedir uma pastora que esteja aqui com a irmã visitante, e que possa estar orando. Isso, a luz já foi. E que possa estar orando por ela. Meu amado, a motivação do coração de Deus nessa noite é ativar em nós a fé para aquilo que está sendo produzido e declarado neste mês. Faça parte, creia. Só precisamos de um elemento espiritual, que é a fé. Tudo é possível ao que crê. Amém? Amém. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.